Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Ouvindo as notícias das reaberturas de comércio, principalmente de bares, por todo o Brasil, e vendo o comportamento das pessoas, ou seja, aglomerações, não uso de máscara, nada de distanciamento, eu comecei a refletir de como nós, seres humanos, somos seres que pensam mais no individual do que no coletivo e como isso se reflete, nas nossas atitudes. A gente vive situações extremas, às vezes. Por exemplo, a pessoa que vai morar numa área de risco, num morro, num manancial, numa área perto de rio, e sabe que ali é uma área de risco. Mesmo tendo, algumas vezes, o aviso da Defesa Civil que tem que desocupar aquele lugar porque tem risco de desmoronamento, a pessoa fica. Fica porque diz não ter opção. E a opção que ela fez de ir morar naquele lugar já foi uma opção errada, extrema, por falta de outra oportunidade, de outra alternativa, mas é uma opção errada, porque já tinha consciência que ali era uma área de risco. Mas a gente tem a ilusão, e às vezes usa a religião para justificar isso, ou outro mecanismo, de que não vai acontecer com a gente. É perigoso, mas não vai acontecer comigo. Deus proverá, Deus está me defendendo, eu sou filho de Deus, sou membro da igreja. A gente escuta muito isso aí pelas igrejas, Eu participo da igreja, Deus está me protegendo. Como assim? É como uma guerra. Tem lá, dois exércitos se confrontando. Venci, esse exército venceu, porque Deus estava com ele. Deus não estava com esses? Nesse outro exército não tinha ninguém que merecesse o cuidado de Deus, o olhar de Deus? Uma partida aí de futebol, a gente escuta muito isso, O time vence, aí o jogador vai ser entrevistado, porque Deus me concedeu a vitória. E o outro time, por que ele teve a derrota? Então a gente usa estas justificativas, para distorcer ou para justificar as ações. A gente tem aí vacina. Vacina para doenças muito sérias, que podem até matar. E as pessoas não estão tomando a vacina. Estão optando por não tomar a vacina, porque, não vai acontecer comigo. Aí quando acontece, por quê, meu Deus, por que isso aconteceu comigo, Mas, a princípio, não vai acontecer comigo. A questão do Covid, da pandemia, é a mesma coisa. As pessoas estão agindo como se não houvesse uma doença por aí. Comigo não vai acontecer. E às vezes não acontece mesmo. Você pode ser um portador do vírus assintomático. Você não está sentindo nada, você está bem, beleza. Mas e as pessoas com quem você conviveu? E essas pessoas com quem você conviveu, que podem até não estar sentindo nada, também serem assintomáticos, vão ter contatos com outras pessoas mais frágeis, mais vulneráveis. E aí vem a doença. Aí a pessoa vai no Ministério Público, na televisão, no rádio, nas reportagens, pedir, pelo amor de Deus, um leito de UTI para o meu familiar, para o meu parente que está sofrendo, mas não se cuidou. Não fez o distanciamento necessário, não se preocupou com o outro, o coletivo. Então, a gente vê muito isso. Então, se você pensar para refletir, aquelas pessoas que estão ali, naqueles bares, naquelas muvucas, naquelas multidões, sem nenhum cuidado, como se não tivesse acontecendo nada, elas estão pensando nela. Puxa, fiquei tanto tempo confinado, ou eu não fiquei confinado, mas os lugares que eu gosto de ir, os shopping, os bares, os shows, tá tudo fechado. E agora que tá abrindo, eu vou comemorar, poxa.
Que felicidade, olha que beleza, vou comemorar. Eu, pensando no individual e não no coletivo. E é por essa característica da gente pensar no individual e não no coletivo que a gente tem essas situações, né, de poluição no planeta, de itens que não deveriam ser jogados em rios, nos rios, garrafas, móveis. A gente vê um terreno. Quem não tem perto da sua casa ou no caminho que você percorre todos os dias, um terreno em que as pessoas vão lá e jogam o sofá, joga o lixo, joga a estante velha, a cama velha, o guarda-roupa velho, vai jogando lá. Aí, num determinado dia, né, a prefeitura, o cata-bagulho vem, limpa aquele terreno, deixa ele limpo de novo. Quanto tempo para começarem a jogar as coisas? Aqui perto da minha casa tem um terreno que o povo joga lixo, joga móveis, até carro, bota fogo. É um fumaceiro que empesteia a casa, a roupa que está no varal. Esses dias toda a roupa que eu lavei ficou defumada, cheirando a fumaça. E é todo dia eles botam fogo. Aí limpa-se o terreno, já veio polícia, já veio a prefeitura, limpa, no outro dia está lá. A parede da casa, do lado do terreno, um sobrado, está toda preta da fuligem. Fora o risco, né, de acontecer uma outra tragédia. Mas continua acontecendo. E eu vejo pessoa descendo a minha rua com carrinho, com sacola e despeja lá. Ninguém disse que lá é um lixão, não é um lugar de jogar lixo. Eu não sei se o terreno tem dono ou não, mas não está cercado nem nada. E bota-se fogo todos os dias. Por quê? Eu quero resolver o meu problema. Eu comprei um guarda-roupa novo, meu guarda-roupa velho está caindo aos pedaços, eu não tenho onde jogar, jogo lá, resolvo o meu problema. Não quero saber se está causando poluição, se vai juntar rato naquele lugar, barata, seja lá o que for, né? Do mosquito da dengue, a dengue está aí. A gente fala da Covid, mas continua tendo dengue, continua tendo sarampo, e a dengue está aí, as pessoas não estão limpando os seus terrenos, não estão se preocupando com o acúmulo de água. Agora quase não está chovendo mesmo, né? Deixa para lá. Só que a doença está aí, continua atacando as pessoas, o mosquito continua mordendo, continua trazendo problema. Por causa do pensamento individual ao invés do coletivo. Por que que tem tantas pessoas em situação de rua? Porque não tem política para o coletivo. Não se pensa no coletivo, na proteção do coletivo, na qualificação do coletivo. É no individual. E no individual, a gente não tem muita força. Resolvo o meu problema. Para eu levar meu guarda-roupa caindo aos pedaços lá para o terreno, dificilmente eu vou conseguir fazer isso sozinha. O individual. Vou precisar de mais alguém, de um cúmplice, né, para essa tarefa. Porque para situações, atitudes que resolvam, a gente precisa do coletivo. E o que nós precisamos amadurecer enquanto sociedade é esse pensamento do coletivo. É soluções para o coletivo, que não resolva só o meu problema. A gente vê, enquanto a doença, a Covid, estava atacando classes A e B, tinha toda uma movimentação aí de estrutura, né, para proteger as pessoas. A partir do momento que chegou nas comunidades, na classe C, D, que eu nem sei até onde tem a classificação, está se deixando para lá. Tem um prefeito aí de uma cidadezinha aí do Nordeste que gravou um vídeo dizendo que ele ia abrir o comércio a partir de determinada data, morra quem morrer. Porque, diz ele, está vivo, vai morrer e só se morre uma vez. Morreu, acabou. Né? Muito alinhado com os nossos dirigentes maiores lá de cima. Vai morrer mesmo, todo mundo morre, o que que tem? Se são 20, 30 mil, 50, sabe Deus quantas pessoas? Paciência. E
nós, indivíduos, agimos como se a coisa não fosse com a gente, na maioria das vezes. Só quando é muito próximo, né, a gente ouve aí os depoimentos também. Ah, fulano morreu. Ah, mas ele achava que não existia essa doença. E aí ficou doente e veio a óbito. Ah, ele não respeitava o distanciamento, um velhinho cabeçudo que saía de casa todo dia, porque não vai acontecer nada. Morreu. Ou, né, um rapaz que eu ouvi também esses dias, que ficou doente, se recuperou, e ele falou assim na reportagem, na entrevista: eu achava, minha família achava que não era nada, que essa doença não era nada, até que eu vivi na pele e vi que a coisa é séria, gente, então, se puder, fique em casa. Quer dizer, precisa acontecer com a gente, precisa acontecer perto da gente, precisa lá o morro desmoronar, acontecer uma tragédia, ficar tantos desabrigados, para as pessoas assumirem que, puxa, era perigoso mesmo. Mas enquanto não acontece, a gente vive o negacionismo. Não vai acontecer comigo, não é tão sério assim como estão dizendo, e o bicho não é tão feio assim quanto estão pintando, porque a gente não pensa no coletivo. E pensando nas pessoas em situação de vulnerabilidade social, né, elas já estão acostumadas no dia a dia a lidar com esse extremo, a não ter perspectiva e a rezar que Deus proverá, que vai aparecer alguém que me ajude, porque eu não tenho o que fazer. Elas já estão na situação extrema, natural, do dia a dia, de todo dia, que já não está fazendo tanta diferença. Então não dá para pensar. Quem que tem que pensar no coletivo? Nós que estamos numa situação um pouquinho melhor, um pouquinho mais de consciência, com um pouquinho mais de oportunidade. Só que não temos que pensar só na nossa situação. Tem que pensar na situação do coletivo. Então, vendo essas situações que não acontecem só no Brasil, né, pelo mundo, vendo governantes que negaram que existia uma epidemia, uma pandemia e demoraram para tomar atitudes e agora estão vendo as mortes, vendo essas situações extremas, né, a gente percebe essa questão do negacionismo, esta questão de não dar o verdadeiro peso às coisas e de não pensar no coletivo. Se a gente pensasse coletivamente, a gente não estava destruindo tanto o planeta. Os índios lá, mesmo afastados, né, em aldeias afastadas, tem um povoado lá que é numa ilha, estão contaminados, porque o vai e vem continuou, a gente não conseguiu assumir atitudes, né, de controle, atitudes de distanciamento. É interessante pensar, né, que os próprios infectologistas, médicos estão dizendo que agora que nós estamos aprendendo a lavar a mão, a gente nunca soube lavar as mãos realmente para impedir doenças, para impedir vírus, impedir bactérias, a gente passava uma água. E aí quantas vezes lá tem que lavar, cantar parabéns, e dedos, e unhas, e meio de mão, e pulsos, né? Quem faz isso? Acho que só o médico, quando está entrando na sala de cirurgia, num ambiente esterilizado, que acaba fazendo isso. Quando a gente toma atitudes reais, pensando no coletivo, é eficiente. Né? Também vinha a notícia esses dias de um salão com 2 cabeleireiros que abriu, estava atendendo, e aí foi detectado depois de um certo tempo que os 2 cabeleireiros estavam com Covid-19. Foram mapear toda a lista de clientes que passou por eles e ninguém tinha. Por quê? Porque eles usaram máscara o tempo inteiro, eles fizeram a higienização das mãos e do ambiente cada vez que atendiam um cliente, e aí foi eficiente. Então, mesmo voltando à rotina, com estes cuidados, a gente pode preservar o outro. Então, dentro de casa, né, o maior cuidado que for possível na sociedade e pensar no coletivo.
refletir por que a gente toma essas atitudes e se essas atitudes estão voltadas para o individual e para o coletivo. E enquanto a gente não conseguir pensar no coletivo, enquanto sociedade, não conseguir agir para o coletivo, enquanto a gente, indivíduo, não se preocupar com o coletivo, com o outro, a gente não vai vencer essas doenças, pandemias, essa desigualdade social, essas mazelas que estão na sociedade. Então, pense nisso. Como você está encarando este momento, você indivíduo? Como você está protegendo as pessoas que convivem com você? Como você está se sentindo? Vamos conversar a respeito e ver se a gente consegue clarear um pouco mais e assumir, a partir deste momento, atitudes que favoreçam mais o todo, o grupo, o planeta, a sociedade como um todo, se a gente acredita que amanhã pode ser melhor. Por hoje é isso, eu sou Alice, estou falando de relacionamentos sociais. Fique ligado e até a próxima!